anterior. Explicando isso aqui para todos entenderem, utilizando outras palavras. Veja, você tem um prazo de 15 dias para recorrer. Então, se você recorreu dentro desse prazo, tudo certo. Se você recorreu no 17º dia, não é possível. O teu recurso é intempestivo, porque você ultrapassou o prazo da lei, a chamada preclusão temporal. Mas suponha que você tem 15 dias para recorrer e você interpôs o teu recurso no 5º dia. Ótimo. Interpôs o recurso no 5º dia dentro do prazo. Agora, o fato de você ter interposto o recurso no 5º dia faz com que o prazo processual ele se consume no momento que você praticou o ato. Então, ele é extinto para a prática de outros atos posteriores. Então, veja, vamos supor que você tenha interposto o recurso no 5º dia. Aí você chegou em casa, passou ali 2 dias pensando, aí, putz, esqueci de colocar no meu recurso um ponto relevantíssimo. Mas eu ainda estou dentro do prazo de 15 dias. Então eu vou lá no 12º dia e complemento o recurso. É possível isso? De maneira nenhuma. Houve a preclusão consumativa. No momento que você agiu, interpondo o teu recurso, consumou o prazo totalmente. Beleza? Ótimo. Vem comigo, vamos para a preclusão lógica. A preclusão lógica é a perda. É a perda do direito de praticar, é a perda do direito de praticar o ato processual em razão da prática anterior, da prática anterior de ato incompatível, de ato incompatível. Então, suponha a seguinte situação: o juiz prolator proferiu a sentença. Você, uma vez intimada essa sentença, tem 15 dias para apelar. Só que você, a partir do momento que foi intimado, cumpriu o que o juiz determinou. 3 dias depois se arrependeu e agora quer apelar. Pode? Não pode. Houve preclusão lógica. Se você cumpriu o que o juiz determinou na sentença, você não pode recorrer. Beleza? Então, nós temos aí, vou voltar para a nossa lousa, as 3 espécies de preclusão. A preclusão temporal, a preclusão consumativa e a preclusão lógica. Não esqueçam disso aqui. Ótimo. Vamos para um ponto que eu reputo relevantíssimo. Então, vou colocar assim, ó. Vou colocar importante. Importante. E eu estou falando de uma questão clássica em prova de concurso, que é a contagem dos prazos. Contagem dos prazos que segue algumas regrinhas importantes, beleza? Então, primeira regra relevante é que, salvo disposição em contrário, não esqueça
que serão contados os prazos, excluindo o dia de início e incluindo o dia de término. Então vamos lá, que diferentemente da contagem dos prazos do direito material, aqui no direito processual, seja ele processual civil, do trabalho, penal, qualquer um, você exclui o dia do início para incluir o dia de término. Aqui no processo civil, na maioria dos casos, a data do início é a juntada do mandado devidamente cumprido aos autos. Então, o oficial de justiça juntou o mandado aos autos no dia 10. Hoje, dia 10, tem início o prazo processual. Mas esse dia do início não entra na contagem. É por isso que você não pode confundir. Você tem o início do prazo e o início da contagem do prazo. O início da contagem do prazo é sempre o primeiro dia útil após o dia do início. Então, nesse exemplo que eu dei, se o dia do início do prazo é no dia 10 e esse início não entra no cômputo do prazo, o dia 11, se for útil, será o dia do início da contagem do prazo. Como o prazo é em dia, você só conta os dias úteis. Feriado, sábado, domingo, você não conta, né? Então, não esqueça na contagem, e esse detalhe é importantíssimo. Vem aqui comigo, vamos para a próxima regrinha. Não esqueçam, pessoal, que não esqueçam que a contagem do prazo, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil, no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Da publicação. Isso é óbvio e evidente que está sendo feita a referência à intimação pelo Diário Oficial da Justiça. É feita a publicação hoje, dia 10. No dia 11, se for o dia útil, é o dia da contagem do prazo. Então, não esqueça que a contagem do prazo, essa é a regra que você tem que extrair, em conformidade com o que eu já expliquei, a contagem do prazo, ela se dá sempre no primeiro dia útil após a data do início do prazo, né? Que nós vamos estudar as regras posteriormente. Então, vem aqui comigo, porque tem uma outra regrinha relevantíssima que você vai levar para as questões, que é o seguinte: não existe início ou término de prazo, início ou término de prazo e início da contagem de prazo, da contagem de prazo que
não seja em dia útil. Em dia útil. Portanto, preste atenção aqui no seguinte: se o início do prazo ocorreu na sexta-feira, vamos ser mais precisos para você entender. Se o início do prazo ocorreu na quinta, o início da contagem ocorre na sexta. Então, sexta conta, é um dia. Sábado, domingo suspende e o segundo dia é só na segunda, se for dia útil. Agora, o início do prazo ocorreu na sexta, o início do prazo. Ele não entra na contagem. A contagem começa no sábado? Não, porque sábado não é dia útil. Só vai começar a correr na segunda-feira, se dia útil for, se não for feriado. Beleza? Ótimo. Então, essa é a regra relevantíssima para a contagem dos prazos. Continuando aqui, pessoal, nós temos uma situação que eventualmente cai em prova e você tem que lembrar. É a questão da renúncia, tá? A parte pode renunciar ao prazo processual que foi estabelecido exclusivamente em seu favor. Exclusivamente em seu favor. Em seu favor. Desde que faça de maneira expressa. Então tem que ser expressamente, de maneira expressa, tá? Então não esqueça dessa regrinha aqui. A parte pode renunciar ao prazo processual que foi estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que de forma expressa. Ótimo. Outro ponto importante aqui é a questão dos atos do juiz, tá? Porque o CPC estabelece a seguinte regrinha: o juiz deverá proferir todos os atos dele em determinado prazo. Então, o juiz deverá proferir sentença em um certo prazo, a decisão interlocutória e também os despachos. Então, vamos saber que prazos são esses. Em primeiro lugar, a sentença, pessoal, ela deve ser proferida no prazo máximo de 30 dias. O problema é que tem juiz que confunde com 30 meses, né? E outros com 30 anos, que é pior. Decisões interlocutórias, 10 dias. 10 dias. E os despachos em 5 dias. É importante você memorizar esses prazos, porque eles caem em prova, e você tem que lembrar o seguinte, que o Código permite que, havendo motivo justificado, o juiz possa exceder esse prazo fixado na lei por outro prazo igual.
por igual prazo. Então, sentença, 30 dias prorrogáveis por, no máximo, 30 dias. Adesão interlocutória, 10 dias prorrogável por mais 10 dias. E o despacho, 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias. Fechou? E no caso do litisconsórcio, pessoal, será que tem algum prazo aí diferenciado? Vem aqui comigo, por favor. Atenção para esta regra, né? Atenção para essa regrinha. Essa regra do litisconsórcio, ela está textualmente prevista no artigo 229 do CPC de 2015. Esse dispositivo é tão importante que eu faço questão de colocá-lo aqui nas anotações para você replicar, tá? Então, artigo aí 229 do CPC. E esse dispositivo, ele diz o seguinte, então vamos entender a lógica. Na época em que havia processo físico, pessoal, imagine o prejuízo que não deveria ser se você atuasse em litisconsórcio com mais 4 pessoas. Por que isso? Porque se o processo era físico, todos os advogados dessas pessoas tinham que fazer carga, entenda, para estudar o processo e apresentar sua defesa. E aí, note, um prazo de 15 dias. Será comum a todo mundo? Será que dava tempo para fazer isso? Então, cuidado. Foi pensando nessa situação que se estabeleceu para os litisconsortes que tinham representantes diferentes um prazo dobrado. Só que onde tem gente tem artimanha, né? Começaram a utilizar dessa regra para colocar, fraudar a lei. Por exemplo, um cônjuge, homem e mulher, era definido só por um advogado, né? Numa matéria de interesse deles. Mas os escritórios davam advogados diferentes do mesmo escritório só para ganhar o prazo em dobro. E aí o CPC deu um freio de arrumação nessa situação e vedou textualmente essa possibilidade, como nós vamos ver aqui. Então vem aqui comigo para saber a regra. A regra é os litisconsortes, que são defendidos por advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes terão, deixa eu colocar aqui de outra cor, terão prazo em dobro para quaisquer manifestações processuais. Então, pessoal, cuidado. Exige a lei aqui, em primeiro lugar, que sejam litisconsortes defendidos por advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes. Se eles pertencerem, os advogados, ao mesmo escritório, já não tem prazo em dobro. E esse prazo em dobro é para qualquer manifestação processual, para qualquer ato que o advogado vai intervir. Agora, cuidado que
nós temos um limite. Essa regra é para autos físicos, não para autos eletrônicos. Porque nos autos eletrônicos não existe essa dificuldade, né? O processo está ali disponível para todo mundo que se logar no site do tribunal. Então vamos colocar isso aqui expressamente nessa regra, tá? Cuidado. Essa regrinha aqui não se aplica, não se aplica para os processos em autos eletrônicos. Só para os processos em autos físicos. Autos eletrônicos, não. Eletrônicos, não. Beleza? Primeira recordação aí relevante. E, para a gente terminar, não esqueça do seguinte: cessa a contagem do prazo. Cessa a contagem do prazo em dobro, se havendo dois réus, apenas dois réus, é oferecida defesa por apenas um deles, por apenas um deles. Aqui, pessoal, cuidado com isso. Veja, o que o código quer garantir é nos processos de autos físicos, as pessoas têm o direito de apresentar sua defesa, não prejudicar a celeridade processual, enfim. Então, o prazo é dobrado para a atuação dos advogados. Agora, veja, apenas dois réus estão atuando com seus respectivos advogados. Porém, veja, o prazo já de cara para a contestação é em dobro. Isso ninguém tira, porque vem da regra do 229. Mas, se depois do prazo da contestação o juiz percebeu que só um deles contestou, o outro foi revel, porque não apresentou a contestação, ele perdeu essa prerrogativa. Porque, na prática, vai existir apenas o réu com atuação àquele que contestou. Então, é como se existisse apenas um réu e o prazo volta a ser simples para qualquer atuação posterior. Fechou? É isso que está sendo dito nessa regrinha. Então, hoje, nós concluímos a nossa aula de atos processuais. Nessa primeira parte, vimos vários pontos importantes. E eu vou deixar, devido à sua importância, para uma aula própria, a comunicação dos atos processuais, onde nós vamos falar de citação e de intimação. Beleza? Forte abraço em todos, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser, meus queridos.